Bom dia, a paz do Senhor, igreja na sua casa com o pastor Fábio Araújo. Quero desejar um bom domingo para você que está me ouvindo nesta manhã, que Deus possa assim abençoar a sua vida. Quero comentar aqui no sermão profético, princípios de dores, em que Jesus Cristo, saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos e mostraram para ele a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. O templo ele fica 800 metros do nível do mar Mediterrâneo. Jesus desce 200 metros, Ele estava agora assentado no Monte das Oliveiras, que fica a 600 metros do nível do mar Mediterrâneo. Ele assentado ali, se aproxima-se dele os seus discípulos. Creio eu que eles discutiram sobre isto. Vai destruir o templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra? Porque eu tenho que acreditar na veracidade da palavra de Deus. E uma das coisas que chama a atenção dos seus discípulos é acreditar na palavra de Jesus. Confiar de tal maneira que não chegaram lá duvidando da palavra dele. Mas eles queriam saber dos sinais que iam anteceder essas coisas. Dos sinais que poderiam demonstrar que essas coisas iriam acontecer. Eu não posso duvidar daquilo que Deus fala comigo, mas eu tenho que acreditar. Senhor, quais são os sinais que eu tenho que observar dessas coisas, Deus? Quais os sinais? A volta de Cristo, a volta de Jesus Cristo, os sinais estão aí, rumores de guerra, fome, peste, terremoto. O texto do capítulo 24 vai falar dessa maneira, vai mostrar para mim dessa maneira. Jesus está dizendo dessa maneira os sinais que vão acontecer para demonstrar que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Os sinais que vão demonstrar que aquele templo será destruído. Então nós vemos os sinais cada dia acontecer, sinais em sinais, um atrás do outro. Vivemos uma época complexa, uma época difícil, que a mensagem é só uma sobre o altar, a palavra é só uma sobre o nosso altar. A gente chega na igreja, a gente encontra carta marcada, pessoas que só elas que cantam para tirar a oferta. Então nós temos uma igreja hoje, uma igreja, vamos dizer assim, sem princípios, sem finalidade. A gente vive assim, mas existe muitas igrejas ainda, muitos templos ainda, que se dão-se a adoração ao Senhor, que se dão ainda a adoração à palavra do Senhor. Não se mede ninguém pelo valor que ele tem, não se mede ninguém pela estrutura que ele tem, não se mede ninguém pelos valores aquisitivos que ele tem, não se mede ele pela oferta que ele dá, o piso que ele deu para a igreja, o telhado que ele deu, ou o lote que ele deu para a igreja. Enfim, a gente vive uma época que se compra as oportunidades. E isso nos remete a entender que nós estamos no fim, porque a palavra de Deus fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, o amor de muitos se acabariam. Mas o texto aqui, ele fala que eu e você devemos acreditar na palavra do Senhor. Ao indagarmos a Jesus, ou como os discípulos indagaram ele, eles perguntaram para ele: que sinais? Que sinais? Quais sinais? Eles fizeram duas perguntas para Jesus. Vamos ler o texto? E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo-lhe: quando serão essas coisas?
E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perguntava a Jesus da sua vinda e do fim do mundo, quais são os sinais? Perguntava a Jesus duas perguntas interessantes, até três aqui. Podemos colocar três perguntas, melhor dizendo, né? Perguntava a Jesus Cristo, porque eles entenderam, eles foram arremetados, foram lançados ao futuro, foram jogados lá para frente. Jesus Cristo falou que ia acontecer. Então é preocupante para mim, para você. Nós sabemos que pode haver rumor de guerra, podemos ter uma política nesse ano complicada, podemos ter um presidente talvez complicado para governar o nosso país. Então nós somos lançados, né, atirados ao futuro e devemos orar ao Senhor, pedir ao Senhor direções melhores. E sabemos que Deus é o Deus de misericórdia, que pode mudar um quadro de uma cidade. Nínive seria submergida pelo mar. Deus prometeu acabar com aquela cidade, porque a malícia, o pecado daquela cidade já cheirava mal às suas narinas. Deus ia destruir aquela cidade. No momento que Jonas entra naquela cidade e começa a pregar a palavra do Senhor, a dizer que Deus ia fazer com que o mar aumentasse o seu limite de água e aquela cidade seria submergida pelas águas, seriam destruídas. O povo iria morrer afogado. Aquele povo seria destruído por completo. Na mesma hora o rei já começa a fazer uma coisa, ele rasga a sua veste, porque eu tenho que acreditar na palavra de Deus, eu tenho que confiar que realmente quem está falando comigo é Deus. Eu estou ouvindo a voz do Todo-Poderoso, eu tenho que acreditar, eu tenho que entender que Deus, ele continua falando com a tua igreja e que a sua palavra é a verdade. Deus, ele vela pela tua palavra para cumprir. E Deus se arrepende de 120 homens, como diz para Jonas, que não sabe diferenciar da direita ou da esquerda para a direita. Eles não sabem, não são pessoas que não têm direção. E hoje você está tendo uma direção. Nós temos direções todos os dias. Nós ouvimos a voz de Deus todos os dias. Todo dia nós temos direções. Então fica para você nesta manhã essa minha palavra, essa palavra do Senhor, que Deus tem direções. Acredita na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade. Bom dia, fica aqui com o pastor Fábio Araújo, igreja na sua casa, com o pastor Fábio Araújo.